Começando mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM, esse programa que fala de empreendedorismo para quem gosta, para quem entende do tema, para quem já empreendeu, para quem vai empreender, para quem é curioso, para quem quer conversar com a gente. É sempre um prazer te receber aqui no Conectamente. E antes da gente apresentar o nosso convidado e para falar sobre o tema, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL-BH e titular deste programa, vai dar o spoiler para a gente. Diga lá, Fernandão. Grande Paulo Leite, bora lá. Bora. Vivemos uma contradição no varejo. Nunca tivemos tanta tecnologia, mas transformar isso em conexão real ainda é um caminho complexo para muitas marcas. E um convidado aqui que é super especialista nesse tema, né, Paulo? É um dos principais nomes da transformação do varejo no Brasil. Paulo Conejeiro com a gente. Paulo, prazer te receber aqui nessa prosa de hoje. É um prazer todo meu. Bom, Fernando vai fazer a primeira pergunta porque ele é sempre mais bem preparado para o tema do que eu. É um empreendedor do ramo óptico e tem aí na sua história toda essa visão privilegiada do empreendedorismo. E a primeira pergunta é sua, Fernandinho. Vamos lá, Paulo. Paulo, assim, você fala muito sobre tecnologia com alma. Na prática, a gente vê essa evolução tecnológica, as empresas cada vez buscando a era da IA, mas em muitos momentos, ao invés delas atraírem esse cliente, elas estão afastando. Qual que é o motivo? Fernando, eu acho que como tudo na vida, quando é demais, acaba tendo um certo limite. O que acontece hoje? A tecnologia é sim a nossa melhor aliada para o varejo em qualquer área da nossa vida, né? Quando a gente sabe usar com parcimônia. O que acontece é que muitas empresas acham que só a tecnologia vai resolver e acabam enchendo o cliente de mensagem, e-mail, propaganda, quando a tecnologia tem que ser um meio para ajudar e fortalecer o relacionamento. Muitas vezes, acho que todo mundo aqui já deve ter se deparado com isso, você fica horas num chat com um assistente virtual e nunca consegue falar com um atendente ou nunca consegue resolver o seu problema, porque é tanta tecnologia, está tudo programado para respostas únicas que não acaba entendendo o que o consumidor, o que você como cliente quer dizer. A tecnologia, ela nunca vai ser um problema. O grande problema está atrás da tecnologia, de como a gente manipular ela para usar ao nosso favor. Ô Paulo, mais de 50% das jornadas de compra passam por 3, 5 canais antes de chegar na decisão final. Como é que uma marca consegue organizar essa confusão sem transformar a experiência do cliente num labirinto para a compra? Jornada do cliente, eu costumo usar duas palavras para defini-la. Primeiro, ela é assíncrona, ela não tem começo, meio e fim, justamente pelo que você disse, por essa questão de múltiplos contatos na jornada. E ela é multifacetada, depende do momento que nós estamos para comprar determinado tipo de produto ou consumir determinado tipo de serviço. Uma marca hoje, ela não consegue mapear todos os pontos dessa jornada, senão ela gastaria milhões com anúncio, com investimento, com touch points. Mas uma marca hoje consegue o quê? Ter clareza no seu storytelling. Eu acho que esse é o ponto importante. Palavra difícil, mas deixa eu explicar rapidamente. A marca tem que ter consistência na sua história. Se eu estou dizendo compre esse chocolate, eu tenho que começar do começo ao fim com a mesma história, de onde esse chocolate é, e mostrar o valor percebido dele ou o valor promocional dele. Não tem como eu contar diferentes histórias em diferentes canais querendo um novo público. Por quê? Hoje, um cliente, como você disse, ele é impactado por 3 a 5 canais, e um adulto também começa a conhecer um produto, a ser impactado para tomar uma decisão depois de 3 vezes. Então, hoje, é papel da marca contar uma história condizente em todos os canais, desde o canal online até a sua loja, se tiver, e justamente para conseguir maior atenção do cliente, para ele, de fato, comprar ou consumir. É muito interessante essa fala assim. A gente ouve muito a questão da multicanalidade. Então, se eu entendi assim, as empresas cada vez mais têm essa proposta, mas elas tratam ali dentro do seu negócio em departamentos separados, né? Elas falam que são omnichannel, mas no final das contas cada atendimento é de uma maneira diferente. E o storytelling é o que pode fazer o caminho ser único. É isso?
E você falou uma palavra que define tudo: departamento. Hoje, as organizações são feitas em departamentos, então você tem organizações departamentais. Eu, como cliente, não sei nada sobre isso. Eu, como cliente, quero consumir a sua marca e quero consumir essa marca da maneira como você está me dizendo. Se cada canal falar de um jeito, a gente não tem uma operação multicanal, uma operação omnichannel, que é o cliente no centro dos canais. E hoje, o maior problema que acontece para não ter isso são dois. Pessoas, porque dentro de uma empresa você tem egos, você tem departamento, você tem meta, e dois, tecnologia, porque aí sim a tecnologia ela entra como protagonista para poder identificar você em qualquer canal que você esteja entrando em contato com a marca. Você falou primeiro na tecnologia que não pode atrapalhar, agora falou numa tecnologia que é protagonista. Quando é que a tecnologia ajuda e quando ela atrapalha nesse processo de contato com o cliente? Vamos lá. Hoje, vamos pensar há 20 anos atrás, se eu entrasse em contato com uma marca pelo telefone, por e-mail ou se eu fosse na loja, muito dificilmente o meu cadastro seria conhecido e unificado pelos três pontos. Hoje, com tecnologia, eu consigo principalmente trabalhar muito bem os dados de qualquer pessoa e todos os dados. Hoje a tecnologia tem um papel, tecnologia, inteligência artificial tem um papel muito grande de consolidar e decupar os dados para serem utilizados. Então, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de contatos, quando a gente fala de cliente marca, a tecnologia tem um papel importante de estruturação. Quando a gente fala de relacionamento, a tecnologia sai de canto e entra o fator humano. Cada vez mais o fator humano vem sendo exaltecido, exaltado, desculpa, vem sendo exaltado de uma forma que hoje o potencial humano é um dos maiores pontos que a marca tem com o cliente. A tecnologia é muito importante, só que ela não se sobressai ao humano. Ô Paulo, então vou levar para outro espectro a minha pergunta aqui. Porque durante muito tempo, no varejo, o maior diferencial que uma empresa tinha era o seu produto. Então, dentro do que você está falando, hoje os dados utilizados com a conexão e o vínculo humano, eles são o principal diferencial das empresas? Eu vou dizer para você, é uma pergunta difícil, é uma pergunta de quase 1 milhão, mas eu vou dizer para você que hoje produto é commodity, e isso eu acredito demais. Eu venho de um mercado de luxo, eu trabalhei grande parte da minha carreira no mercado de luxo, onde realmente o artesanato, o cuidado, o detalhe, as grandes casas de luxo são extremamente valiosas, mas hoje o produto se torna não protagonista, ele se torna coadjuvante de uma boa história contada, de uma história que tem o quê? Um conhecimento de cliente, do seu público, então a gente está falando de dados, produto e pessoas. Eu não vou dizer que nenhum é mais importante que o outro. Essa tríade, então, dados, produto e pessoas, é o que vai fazer realmente uma marca de sucesso e que é hoje o mais poderoso. Se a gente falar que dados é o mais poderoso, se eu não tenho um bom produto, eu posso ter todos os dados do mundo e não conseguir trabalhar. Se eu tenho dados e produto e não tiver pessoas para dar vida a isso, eu também não consigo trabalhar com exatidão. Então, essa tríade hoje é o que forma realmente o sucesso dentro do varejo. Eu vou fazer uma pergunta quase redundante em cima dessa sua resposta. Quem vende mais? A marca que tem o melhor produto ou a marca que tem o melhor relacionamento com o cliente? A marca que tem o melhor relacionamento com o cliente. Por quê? E aí eu te respondo isso. A marca que tem o melhor produto, ela nunca, ela pode estar no topo agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, ela pode não ter mais o topo. A marca que tem um relacionamento com o cliente, se cultivar esse relacionamento, ela pode vender qualquer outro produto depois, porque o mais importante, o elo mais importante é sobre relacionamento e não sobre produto. O elo mais importante dentro do varejo hoje é relacionamento. E esse relacionamento pode ser com o vendedor, pode ser com uma máquina mesmo, mas o elo mais importante é o relacionamento. Ô Paulo, aí vai outra pergunta. Você treinou mais de 25 mil profissionais. Qual a maior diferença de um vendedor comum para uma palavra muito utilizada hoje, Paulo, para um vendedor intencional, que cria vínculo com o cliente, que cria comunidade?
que busca se relacionar de uma forma que fica quase um amigo dessa pessoa? Ó, eu vou te corrigir, porque no último projeto, que foi muito grande, a gente chegou no número tá, de 50 mil vendedores, né? Com o último projeto que a gente fez, que foi um projeto bem grande, mais de 50 mil vendedores nos últimos 5 anos. Quando a gente fala de um vendedor intencional, o vendedor, antigamente, era o vendedor que vendia produto. A gente tinha até técnica para ensinar esse vendedor a vender produto, características, vantagens, benefícios, atratividade. Hoje, o vendedor intencional é o vendedor primeiro que entende quem é o cliente. Eu uso um método para isso que chama PDT. Eu entendo quem é a persona, o personagem, entendo o desejo dele e sugiro uma transformação. Hoje, o vendedor intencional é o vendedor que sugere uma transformação para o cliente, e não aquele vendedor que somente vende o produto. Esse vendedor que vende o produto é atendente e logo mais será substituído. E o vendedor que entende o cliente, que está pensando na satisfação, no benefício do cliente, esse é o vendedor intencional, que está vendendo pensando no futuro, pensando nesse cliente voltar para ser seu cliente novamente. Vou fazer duas perguntas para você agora, e a primeira é porque todo mundo fala em inteligência artificial. A inteligência artificial, ela aproxima ou afasta o consumidor? E a segunda pergunta é, ela humaniza a venda quando ela é bem usada ou corre o risco de deixar um varejo frio, automático, distante? Essa pergunta, ela era feita anos atrás com uma seguinte roupagem: o e-commerce vai matar as lojas físicas, as pessoas só vão comprar digital, e hoje a gente está usando essa pergunta para inteligência artificial, respondendo as duas partes dessa pergunta. Primeiro, a inteligência artificial, ela vem para ajudar o varejo. Obviamente, se você trabalha com respostas frias de inteligência artificial sem conhecimento, você vai deixar uma frieza com o cliente consumidor. Mas hoje, quando a gente olha as buscas, qual é o clique antes de chegar, por exemplo, num site, quase 20% já são de chats de inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está aproximando consumidores de marcas que antes não aproximavam. As relações, pessoas, mensagens, se elas não são bem tratadas, elas sim podem ficar frias. Mas hoje a inteligência artificial está mais aproximando marcas de consumidores do que deixando essas pessoas apenas trabalharem com a inteligência artificial. E a segunda parte da pergunta, a inteligência artificial tem um papel gigante hoje dentro do varejo. Cada vez mais as marcas querem conhecer os seus clientes. E esperam que os vendedores saibam cada vez mais os produtos. Então, a inteligência artificial, ela é utilizada para dentro de casa, para capacitar, para transformar esses vendedores em supervendedores. E também fazer com que o relacionamento de cliente e vendedor fique muito melhor. Por exemplo, se eu tenho um vendedor que sabe quando eu vou viajar e sabe uma periodicidade de algo na minha vida, ele vai conseguir resolver o problema ao invés de me mandar mensagem num período que realmente eu não vou comprar aquele produto. Então, a inteligência artificial tem um papel hoje importantíssimo para poder ajudar o vendedor a se relacionar e cuidar dos clientes. Ô, Paulo, a gente está falando aqui sobre essa nova inteligência do varejo. Você trabalhou com marcas mundiais, né? Como a Burberry. No meu segmento, ela é da Essilor Luxottica, Paulo, que é dono do mundo. Eu queria saber o que esse mercado de luxo pode ensinar para o varejo brasileiro na parte de diferenciação. Vamos lá. Eu trabalhei com a Burberry, trabalhei com a Coach, trabalhei no Cidade Jardim, trabalhei na Farfetch. O mercado de luxo é um mercado que eu admiro muito. O que esse mercado ensina hoje para o varejo brasileiro? Detalhe. É engraçado falar de detalhe, porque eu acredito que o varejo brasileiro é muito bom, né? Mas o nível de detalhe que uma marca de luxo exige, e detalhe no quê? No produto, na loja, no cliente e principalmente no treinamento dos seus funcionários. Eu vejo que o varejo brasileiro, muitas vezes, a gente coloca pessoas não preparadas e não investe tanto em treinamento como uma marca de luxo investe. Um dos grandes aprendizados que eu trago para a minha vida e para o meu trabalho das marcas de luxo por onde eu passei, e hoje eu atendo muito poucas marcas de luxo, nosso maior público hoje são as marcas populares, é o cuidado
com o vendedor em treinamento, exigência, mínimos detalhes, porque é isso que vai fazer diferença na experiência do cliente. Então, esse olhar atento ao detalhe é ser quase que não conformado e trabalhar muito forte para que todos os detalhes, todo o cerimonial ocorra da maneira que foi estabelecida. Personalização virou uma palavra de moda. O que é personalização de verdade ou o que é perfumaria tecnológica? Por exemplo, ficar colocando o nome do cliente na correspondência, na hora que conversa com ele e acha que aí já resolveu o problema, que o cliente vai achar que está íntimo dele. Tudo isso são maquiagens ou é personalização? A gente tem hoje a personalização, a superpersonalização e a hiperpersonalização. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Hoje, através de tecnologia, eu consigo, para uma correspondência com o cliente, com uma mensagem, com um e-mail, personalizar os dados, principalmente dados como nome, idade, sexo. Então, eu consigo porque eu estou puxando de um cadastro, então eu estou personalizando aquela mensagem massificada, ou aquela comunicação massificada para o cliente. Isso é personalização? É, porém, é uma personalização casa. Você consegue fazer isso através de manipulação de dados. A hiperpersonalização é quando eu realmente conheço o cliente e consigo trazer para ele algo personalizado, que vai muito além de produto, que eu realmente consigo atuar para que ele compre, para que ele entenda que eu estou falando 100% com ele. Hoje, o maior erro do varejo, o maior erro, sem dúvida, é a quantidade de informação que a gente manda para o mesmo cliente e a quantidade igual de mala direta. O WhatsApp, até entrando nesse gancho aqui, ele se tornou, sim, uma das maiores ferramentas de vendas do varejo hoje. Porém, a utilização dele sem hiperpersonalização, usando somente mudando o nome e achando que realmente está falando com o cliente, é uma das maiores enganações hoje, né? Cada vez mais a gente está procurando, principalmente, hiperpersonalizar as mensagens, que é o quê? Trazer o que o cliente comprou, o tom de voz dele. Então, tem uma diferença sim. Existe personalização, essa personalização mais rasa, que a gente faz só através de dados, e tem a hiperpersonalização, que com a ajuda de tecnologia, inteligência artificial, mas com papel humano, a gente consegue realmente elaborar e explorar ela. Ô Paulo, muitas empresas estão descarregando um caminhão de dinheiro em tráfego pago e poucos se preocupam em se relacionar efetivamente com esse cliente. A gente vive uma mudança aí no entendimento dessa conexão com esses clientes. A gente falou muito aqui da comunidade, né, das pessoas se sentirem parte dessa marca. Qual que é a evolução que você entende nesse sentido? A gente não é nem só um caminhão. Eu falo que é uma frota, né? Algumas empresas estão indo para uma frota de caminhões, porque todo ano o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, ele aumenta em torno de 10%. Então, todo ano você trazer um cliente novo para sua base com tráfego, ou fazer um cliente comprar novamente com tráfego, fica mais caro. Por um outro lado, a empresa que trabalha com CRM, com dados, que consegue trabalhar bem os dados do cliente, que se relaciona com ele, já não tem esse custo. Então, a gente tem o quê? Uma conta completamente desigual. Ao invés das empresas estarem trabalhando mais em relacionamento, porque ela já tem esse dado, ela já tem esse cliente e vai ficar mais barato. Ela trabalha mais em tráfego, porque relacionamento eu preciso de mais tempo, mais processos e mais gente, muitas vezes. E o tráfego é a maneira mais rápida, mais fácil, mas que cada vez mais está mais cara. Entrando no ponto de comunidade, as comunidades já existem, né? Todas as comunidades já estão aí. O que as empresas precisam fazer é entender quais são essas comunidades para poder suportá-las. Então, toda região tem uma comunidade, toda cidade tem uma comunidade, dependendo do teu produto. Então, é muito mais fácil você identificar essa comunidade e fazer em prol dela, né, com o seu produto, com o seu serviço, do que você criar do zero, né? Então, muita gente também confunde toda essa questão de relacionamento comunidade na criação e na gestão. Tá vendo, Fernando, porque que é um dos maiores nomes da transformação do varejo no Brasil? Conversa absolutamente rápida, lisa, direta, cheia de informação. Antes de te agradecer, eu vou pedir para o Fernando fazer
um resumo do que nós conversamos hoje com o Paulo. Paulo, olha que bacana, ó. Tecnologia com alma e vendas com propósito. Acho que ele falou muita coisa bacana, mas se a gente conseguir conectar a tecnologia de uma forma humanizada, gerando um vínculo verdadeiro com os nossos clientes, a gente vai estar no caminho certo. E a venda com propósito é a gente entendendo se realmente a gente está atendendo da melhor maneira aquele consumidor. Daí ele vai virar um cliente fiel e vai comprar de você pro resto da vida. Paulo Conejeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui. Que prazer ter conversado com você aqui no Conectamente. Eu que agradeço. Um abraço. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso Conectamente. Mas gostou do programa? Claro, gostou? Então vai lá na plataforma Multiprosa da CDL-BH. Lá você tem esse conteúdo e outros tantos conteúdos para você ouvir, replicar, divulgar, compartilhar. Dá um pulinho lá, Multiprosa, no site da cdlbh.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição do Conectamente.